Eu sou Matheus, sou artista, técnico em teatro formado pelo ICEA, multiplicador de artes, graduando na licenciatura em teatro pela Universidade Federal da Bahia e atualmente bolsista PIBID do subprojeto Artes Teatro. Oi, eu sou Sara Lima, sou artista, palhaça, atriz, sou estudante de licenciatura em teatro na Universidade Federal da Bahia e também sou bolsista PIBID no subprojeto de Artes Teatro. Bom, nosso objetivo é explicitar a vivência das atividades de iniciação à docência do programa PIBID, subprojeto Arte, que é desenvolvido na escola Alfredo Amorim, no nosso caso, nas séries de 7º ao 8º ano, do ensino fundamental 2, e dentro dessa realidade que é o ensino remoto ocasionado pelo Covid-19. A pesquisa que eu busco desenvolver no PIBID diz respeito ao teatro de rua e à formação de identidade cultural a partir dessa manifestação. E também tenho interesse em trabalhar com a palhaçaria feminina e de que maneira esses dois contextos conversam entre si. Então é o que eu tenho tentado trazer para as atividades propostas pelo projeto e aliando com o que a minha dupla também trabalha. A pesquisa que eu desenvolvo dentro do PIBID é teatro negro, contação de história como o encontro com a memória e a identidade ancestral. Como a gente precisa trabalhar em dupla, nós procuramos um meio termo que pudesse abarcar as duas pesquisas. Então, alguma forma, algum tema, assunto que conversasse com a pesquisa de Matheus e com a minha pesquisa, mas que não abandonasse também a proposta que trabalharíamos se fosse algo presencial. Então, a gente conversando chegou até o Teatro Lambi Lambi. E o Teatro Lambi Lambi, inclusive, faz parte de uma ramificação da minha pesquisa no teatro de rua e que em 2020, antes da pandemia, a gente estava apresentando no Teatro Martim Gonçalves e Matheus assistiu a apresentação da minha caixa. Então, é um elo que a gente estabeleceu muito antes de saber que trabalharíamos juntos. Foi aí que decidimos que o Teatro Lambi Lambi ele seria essa zona proximal que a gente estava procurando entre as duas pesquisas. Por quê? Teatro Lambi Lambi é teatro de rua e que também conta história. Então, a partir disso, era só trabalhar essa perspectiva de aproximação com a ancestralidade, com essa memória ancestral e com essa afirmação de identidade. Então, foi dentro dessa perspectiva que a gente pensou no Teatro Lambi Lambi como essa aproximação entre as duas pesquisas. Tomamos como base que a técnica do Teatro Lambi Lambi utiliza uma pequena caixa cênica, portátil, dentro da qual é encenado um espetáculo, que em geral tem curta duração, com a utilização de bonecos ou outros objetos que são animados. Desenvolvemos um planejamento voltado para a prática teatral, em que a gente aborda ideias, exercícios e histórias de movimentos que a gente aborda e áreas que a gente também trabalha. Pensamos muito nesse momento pandêmico e como a organização da Secretaria de Educação com as escolas estão funcionando, e de que maneira a gente conseguisse aplicar as nossas aulas, os nossos planos, seguindo as orientações dos órgãos. Então, a gente já trabalhou com contação de história, que envolve a narrativa, a gente já indicou trabalhos de corpo, voz. Dentro disso, a gente acaba trabalhando um pouco de artesanato, na confecção da caixa Lambi Lambi. A gente trabalha como funciona o Teatro Lambi Lambi, A gente traz referências também, e a gente opta sempre por trazer referências que aproxime o aluno, do seu contexto, de onde ele mora, de onde ele vive, inclusive em temas que a gente propõe também para a construção de histórias, E sempre referências, como por exemplo Kanda.
O planejamento pedagógico não se distancia de um que fazer no mundo, sendo considerado um momento de reflexão do educador sobre a realidade e sobre as peculiaridades de aprendizagem de determinado público, para que se possa guiar e orientar a ação pedagógica. Nesse sentido, a gente utilizou a facilidade da internet para apresentar vídeos, espetáculos conhecidos que auxiliam no processo de aprendizagem que a gente está tentando desenvolver. Mas a gente levou em consideração o contexto da escola pública, né, municipal, e que o acesso à internet não é democrático. Então, a gente também pensou no desenvolvimento de atividades que não se limitassem ao uso da internet e ao uso do computador, pensando que não são todas as pessoas que têm isso em casa à disposição para poder realizar as atividades. O lugar do sujeito na experiência precisa, então, ser considerado quando pensamos em experiência teatral na escola ou quando organizamos o planejamento de uma aula. Bem, é uma boa pergunta, né? Como a gente falou anteriormente, a gente pensa muito nesses alunos, né? Nesses estudantes, né? E sabemos que a maioria deles, eles não têm acesso contínuo com a internet, né? E aí, sempre que propomos uma atividade, a gente coloca um vídeo explicando, né? Ou um vídeo com alguma atividade, mas em seguida colocamos o texto explicando também, o texto explicando essas atividades, como ela pode ser desenvolvida, e se for o caso também a gente coloca imagens que com a impressão preta e branca não venha interferir nesse entendimento, né? Que ela possa ser uma imagem legível e entendível para esses alunos, né? Para que eles possam desenvolver as atividades. A gente também realizou várias discussões, né, de planejamento de aulas, reuniões, para que tudo fosse acordado e encaminhado de acordo com o que precisava ser feito e também conciliasse com a nossa pesquisa. A gente envia as atividades para o supervisor, né, Nathan Raposo, e ele confirma se está tudo certo, se precisa de ajustes. Então, essas investigações estão em andamento, né? Está em processo ainda de construção, de entender, de pesquisar, né? O ensino remoto é um ensino novo ainda, né? Muito recente para a nossa realidade. E dentro dessa pandemia, né, a gente encontra uma dificuldade na devolutiva dessas atividades, né? Porque existe uma deslocação desse responsável para pegar as atividades na escola, né? E depois devolver essa atividade, né? E aí é um problema que a gente enfrenta com essas devolutivas, mas que também é um problema que a gente, junto com a coordenação e supervisão e outros colegas do PIBID, a gente tenta solucionar, né? A gente tenta pensar em meios para solucionar isso, né? E como todo processo, né, existe dificuldade, a gente vai solucionar, né? Mas ainda está em processo. A gente está ainda descobrindo essa nova forma de ensino, né? A gente está se descobrindo e reinventando, né, formas de ensinar em meio a isso tudo que a gente está vivendo. As devolutivas das atividades têm sido um dos principais empecilhos para o diagnóstico da funcionalidade dos nossos planejamentos. Então é um pouco difícil a gente saber se isso está funcionando, se aquilo poderia ser melhorado, porque a gente não tem esse retorno nem da escola, nem dos estudantes. De certa forma, isso é um desafio que a gente tem comprado, né, para inclusive ampliar a nossa percepção do trabalho que a gente está tentando desenvolver e que de alguma maneira pode auxiliar nas nossas ações futuras, enquanto educadores, enquanto artistas, enquanto estudantes também. Assim a gente concorda, né, com o que Gasparet e Lucenetti falam
sobre o trabalho realizado com o Lambi Lambi. Os educandos desenvolvem autonomia artística, criando outros possíveis mundos dentro de suas pequenas caixas, unindo o fazer artístico à emancipação da autonomia. O PIBID é um projeto muito importante para os licenciandos, né? E, sobretudo, os que estão, né, nesse momento de aulas remotas, né? Tá sendo uma aprendizagem muito rica, porque a gente, nesse momento, está nesse contexto de adaptar as atividades, os planos, né, planejamentos para o ensino remoto, mas que depois a gente vai entrar, né, para essas aulas presenciais, né, assim espero e confio, né, que a gente vai estar nesse local, né, que é a sala de aula, né, de ensino presencial, do contato, né. E a gente, a partir disso, vai ter duas visões, né, de ensino, né? A gente vai ter pensamentos diferentes, né, perspectivas diferentes do ensino remoto e desse ensino que é presencial, né? É uma experiência rica e muito bacana.